E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vamos dar uma espiada por dentro da nossa língua. Sabe, entender quais são as pecinhas, os componentes que fazem uma frase ter força, ter significado. A gente vai basicamente desmontar a mecânica da nossa comunicação para ver como cada classe gramatical ajuda a construir o sentido de tudo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é que dá poder a uma frase? O que faz com que um punhado de palavras soltas de repente vire uma ideia com impacto? Olha, não tem mágica nenhuma aqui não. O segredo está na estrutura, é pura organização. A força de uma frase está na função que cada palavrinha tem e, claro, no jeito como elas se encaixam, como se conectam umas com as outras. Bom, então vamos começar pelo começo, pela peça principal, o coração de qualquer oração. Pensa assim, se a gente está montando um carro, a oração é o carro, certo? O verbo é o motor, é ele que dá a partida, que faz tudo se mover. É o verbo que expressa a ação, o estado, o que está acontecendo. Sem ele, a frase não sai do lugar, fica parada, não anda. E olha que interessante, não existe só um tipo de motor, não. Tem motores diferentes para funções diferentes. Peguem o primeiro exemplo. José escorregou. Aqui, o verbo escorregou faz todo o trabalho sozinho. Ele já conta a história toda, a ação completa. Esse é o que a gente chama de verbo nocional. Agora, olha o outro lado. José é inteligente. O verbo é, aqui, ele não está mostrando uma ação. Ele está funcionando mais como uma ponte, sabe? Ele está só ligando o José com a qualidade dele, que é ser inteligente. É um verbo de ligação, um verbo funcional. Então, para fechar essa ideia, verbo nocional é aquele que já vem carregado de sentido. Ele é a própria notícia, a informação principal. É por isso que ele é o núcleo, o chefão do predicado. Pode pensar nele como o protagonista da história que a frase está contando. É ele que está lá na frente fazendo acontecer. Beleza, já temos o nosso motor, que é o verbo. O carro já pode andar. Mas e o resto? E a lataria, os bancos, o chassi? Como é que a gente junta todas essas partes? A gente precisa de algo para ligar tudo, uma espécie de cola, de parafuso. No mundo das frases, essa cola são os conectores. São eles que permitem que a gente construa pensamentos mais elaborados, mais complexos. E aqui, fica uma dica de ouro. Prestem muita atenção nisso. Entender como funcionam esses conectores, as conjunções e as preposições não é só para ficar bonito na aula de português. Isso é talvez um dos assuntos que mais cai em concursos públicos, em vestibulares. Quem domina isso aqui sai muito na frente, faz uma diferença brutal. Vamos falar do primeiro tipo de cola, a conjunção. Pensa nela como uma pecinha que não muda de forma e que serve para conectar. Conectar o quê? Orações inteiras ou só dois termos que têm a mesma função. Elas podem colocar duas ideias lado a lado, em pé de igualdade, ou podem criar uma hierarquia, sabe? Onde uma ideia depende da outra para fazer sentido. E esse mapa mental aqui é sensacional para a gente visualizar isso. Ele mostra justamente o poder das conjunções subordinativas, aquelas que criam essa relação de dependência. Olhem só a variedade de sentidos que elas podem criar. O para quê indica uma finalidade, um objetivo. Já o se cria uma condição. Cada conjunçãozinha dessas dá uma direção, um sabor lógico totalmente diferente para a frase. É incrível. Certo. Agora vamos para o segundo tipo de cola, que também é super importante, as preposições. Se a gente viu que as conjunções ligam ideias, as preposições têm um trabalho um pouco diferente. Elas criam uma relação de dependência, amarrando um termo a outro e mostrando a posição de um em relação ao outro. A palavra-chave aqui é dependência. A lógica é quase como se fosse de um chefe e um funcionário. Tem o termo regente, que é quem dá a ordem, quem rege, e tem o termo regido, que é o que vem depois completando o sentido. E a preposição, ela é exatamente o que conecta os dois, estabelecendo essa relação. E aqui vem a parte mais legal. O sentido de uma preposição não vem de fábrica, não é fixo. Uma mesma palavrinha pode significar coisas totalmente diferentes. Como esse mapa mostra, ela pode indicar algo em movimento, dinâmico ou algo parado, estático. Tudo, absolutamente tudo, vai depender do contexto das palavras que estão ao redor dela. Querem ver um exemplo prático? Olha só a preposição para. Em entregou a tarefa para o professor, ela está indicando destinatário, certo? Agora, em orei para que você se convertesse, a ideia já é outra, é de finalidade, de objetivo. E em foi para cidades, virou direção, destino. É a mesma palavra, mas com três sentidos bem distintos. Isso é a flexibilidade da língua em ação.
E nada melhor que a Mafalda para a gente ver tudo isso funcionando na prática, né? Nessa tirinha genial, a gente vê tudo junto e misturado. Tem verbos, tem a conjunção que aparecendo várias vezes para amarrar as ideias. É um exemplo perfeito de como essas pecinhas gramaticais, que às vezes parecem tão abstratas, estão aí o tempo todo construindo sentido e até mesmo humor no nosso cotidiano. Muito bom. Então a gente já tem o motor, que são os verbos, e já tem a cola, que são os conectores. Nosso carro já está montado e andando. Mas e o acabamento, a pintura, o som, o ar-condicionado? Falta o toque final, os detalhes. E é aí que entram os advérbios. Eles são o tempero, a nuance que dá mais vida e precisão para a frase. O advérbio é o grande especialista em modificar as coisas. Ele chega para dar uma informação extra sobre o verbo, sobre um adjetivo ou até sobre outro advérbio. Basicamente, ele responde aquelas perguntinhas: quando, onde, como, com que intensidade. Ele dá cor, dá textura, dá muito mais precisão para aquilo que a gente quer comunicar. E a lista aqui na tela mostra bem o tamanho do poder deles. Eles adicionam circunstâncias. Quer falar de tempo? Usam advérbio como diariamente. Quer falar de lugar? Aqui. De modo? Bem. De intensidade? Muito. E se a ideia é de dúvida? Talvez. Uma palavrinha e pronto. A gente já inseriu uma camada inteira de informação nova. Então vamos recapitular a nossa linha de montagem de uma frase. Primeiro, a gente coloca um motor, o verbo, que é o que vai dar a ação. Depois, a gente usa a cola, os conectores, para unir todas as ideias de forma lógica. E para fechar, a gente dá aquele toque de mestre, com os detalhes, os advérbios, para deixar tudo com mais nuance e precisão. E no final das contas, por que tudo isso é tão importante? Porque dominar essa estrutura vai muito além de gramática. É sobre ter o controle da própria comunicação. É a chave para conseguir ler um texto mais denso e entender de verdade o que ele quer dizer. E, claro, é fundamental para a gente conseguir escrever com clareza, com precisão, passando exatamente a ideia que a gente quer. E fica aqui uma provocação final para todo mundo pensar. Uma única preposição pode mudar o jogo todo. Um advérbio no lugar errado pode virar a frase de cabeça para baixo. A partir de hoje, qual vai ser o detalhe, aquela pecinha na linguagem do dia a dia que vai chamar mais atenção? Porque é isso, começar a observar é o primeiríssimo passo para realmente dominar a língua.